Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Galo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o processo de gravura. Bom, quem acompanha os meus vídeos, no último vídeo eu falei que faria uma gravura a partir de um trampo feito na rua, né? E assim foi. Eu peguei um trampo que eu tinha feito em 2015, né? Que é esse trampo aí que vocês estão vendo. E tratei a imagem num programa de tratamento de imagem, né? Eu vou explicar para vocês mais ou menos o processo que eu fiz numa outra parte do vídeo, que eu já vou colocar na sequência. Bom, tudo bem, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu tratei a imagem, né? Primeiro a gente escolhe aqui o arquivo, né? Que é um arquivo JPEG. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar a imagem do padrão RGB para o padrão CMYK. E aí o que acontece? Quando a gente faz esse padrão, muda esse padrão, a gente tem acesso aos canais da imagem, né? É o canal para cada cor da imagem, né? Que forma o todo. Então, por exemplo, se eu for no canal ciano, né, que é uma das 4 cores do sistema CMYK, eu vou ter acesso a essa camada de cor, né? A partir daí, eu venho no menu aqui do modo bitmap, né, descarto os outros canais, vou no modo de resolução, né, do bitmap, né, que aí aqui está com uma saída de 72 pixels por polegada. E aqui na outra janela que abre na tela de meio tom, eu mudo a frequência e acabo também escolhendo qual que é a forma, né, dessa retícula, né, que aqui no caso é o redondo, né. Na frequência, quanto maior for o número da frequência, menor vai ser o ponto da retícula. Eu sempre uso a frequência 15, que para mim é o suficiente. E aí quando eu dou um OK, a imagem ela já está reticulada, pronta para imprimir e se transformar na minha matriz, que mais tarde vai ser impressa e vai ser colocada lá na câmera de luz. Então assim, depois que você trata a imagem, né, e faz isso que eu fiz, no caso, né, quando pelo computador, aí vem a parte da impressão, né. No meu caso, eu imprimi o arquivo numa folha comum de sulfite, né, na gramatura normal do sulfite, e só que eu pedi para imprimir no laser. Tem uma gráfica aqui perto de casa aqui que eles imprimem, e eu imprimi no laser. Mas por que no laser? Porque o preto do laser, mesmo na máquina colorida, é um preto bem forte, assim, né? Um preto bem interessante para o processo de serigrafia. Porque, como vocês sabem, na serigrafia é uma questão de você, quando se fala em revelação, né, basicamente é uma questão de você deixar a luz passar ou não, né? E aí o preto, né, do laser, ele não deixa a luz passar. E aí, logicamente, quando não deixa a luz passar, a solução, né, que a gente faz, né, da emulsão mais do fotossintetizador lá, ela não seca. E aí quando a gente finalizando o processo de revelação, quando coloca, né, a água, né, para revelar, essa parte onde a luz não passou é a parte que acaba saindo, que no desenho é essa parte preta. Então basicamente no que eu tenho aí são 2 imagens, né, para impressão. Uma é a primeira camada, que é o vermelho, né, que seria o fundo do peixe, e a outra seria o contorno e o fundo da situação, né, quando aparece a porta metálica. Então nesse caso aí é uma gravura de 2 camadas, né. Uma camada vermelha e uma camada azul marinho, escuro, né? Vocês estão acompanhando aí na imagem o processo todo, desde o tratamento da imagem, a definição das camadas, né? E aí, feito isso, as imagens elas são impressas, né? No caso aí é uma folha A3, né? São 2 folhas A3. E aí eu peguei a minha câmera de luz, que eu já mostrei para vocês como é que eu fiz no vídeo anterior, né? Uma câmera de luz de 500 watts. E aí como é que eu faço o processo? Eu coloco a imagem no sentido que eu vou ver. No sentido normal dela, né? Eu apoio a imagem em cima da caixa de luz, coloco a tela por cima, só que antes de chegar nesse período, antes de chegar nessa parte,
Em alguma parte do vídeo aí eu estou mostrando como que eu faço o chassi. Então no caso assim, eu reaproveitei um chassi que eu tinha, né, que eu sei que cabia uma folha 3. Tirei todos os grampos do chassi anterior, tirei o voal. Esse voal eu comprei na loja de tecido mesmo. É um voal comum, não é um voal com uma densidade, eu não sei como é que fala densidade, não, gramatura. O número de fios, né, por centímetro quadrado não tem uma proximidade muito grande, né? Tipo, não é um número de fios muito alto. Eu acho que deve ser 60 fios, alguma coisa assim. Porque você consegue enxergar bem o quadradinho da malha, né? Quanto menor a malha, mais você consegue fazer detalhado o desenho, tipo, menos você vê aquela pixelização, né? Aqueles quadradinhos assim que acabam definindo curvas e coisas assim do tipo, né? Então depois de feito a tela, né, bem esticado, eu sempre começo esticando a tela pelos 4 pontos, né, do quadrado, né? Eu coloco um ponto de um lado, grampeio, fixo um ponto do outro, grampeio, e aí depois eu vou fazendo isso por todos os lados, né? Como vocês estão vendo por aí. Bom, aí sim, depois de ter feito esse processo, que aí a gente caminha para a revelação propriamente dita. E aí a revelação propriamente dita é esse processo, né? Eu coloco o desenho na posição de leitura mesmo que vai ficar, ou na gravura ou na camiseta. Apoio a tela por cima já já envolvida com a solução. Só que antes disso, outro processo também é como que eu faço a emulsão. A proporção da emulsão, ela é 10:1, ou seja, 10 partes da emulsão para uma parte do fotossintetizador. Eu vou pegar ali. Basicamente a gente usa esses dois produtos aqui, né? A tinta Serifoto resistente à água, né? Que é a base da emulsão, e aqui o sensibilizante para Serifoto, que é esse daqui. Então qual que é a proporção? A proporção é 10 partes dessa para uma parte dessa. Isso daqui é que faz a emulsão reagir na luz. E aí o que eu faço? Eu pego uma seringa, daquelas seringas, né, de injeção, e acabo dosando na seringa a parte do sensibilizante, beleza? Que nem eu mostrei aí no vídeo aí pra vocês. Então são 10 partes do Serifoto para uma parte do sensibilizante. E aí mistura bem essa mistura até ela ficar homogênea, né? Fica um verde homogêneo. E aí espera um pouquinho para de repente sair um pouco as bolhas de ar, que é normal. E aí com a canaleta de alumínio eu coloco a emulsão de um lado da tela ou dos dois lados. Nesse caso eu coloquei a emulsão só de um lado. Quando você coloca a emulsão só de um lado, lá na frente quando você vai revelar, isso implica no menor tempo. Então eu particularmente o que eu faço? Quando eu coloco uma emulsão de um lado, a revelação ela vai se dar em 4 minutos de exposição à luz. Quando eu passo dos dois lados, aí eu coloco um tempo de 6 minutos de revelação. Como é que eu cheguei nesse tempo? Eu acabei chegando por tentativa e erro. Eu não tenho uma tabela que faça uma relação da altura da caixa com a luz emitida, né? Inclusive, se alguém tiver alguma tabela nesse sentido que possa ajudar o pessoal, quiser colocar algum link aqui embaixo no vídeo, acho que vai ajudar bastante. Bom, então eu fiz a emulsão, apliquei na tela, sequei com secador de cabelo mesmo. E aí quando a tela fica totalmente seca, aí é a hora de fazer a revelação. E aí a revelação ela se dá dessa forma, né? Pego a câmera de luz, coloco o desenho na posição de leitura, coloco um outro anteparo de papel em cima e um peso, que aí eu uso esses dois livros aí de peso, tá? Porque a ideia do peso é deixar o desenho bem realmente próximo do vidro, sem nenhuma folga, para que a gente consiga ter uma revelação legal. Uma revelação nítida, né? E aí nesse caso, depois de 4 minutos, eu vou para a mangueira de água e aí a revelação aparece. E aí tudo aquilo que era preto no desenho, como não reagiu com a luz, né? A luz não passou, então não endureceu essa solução, né? Essa emulsão. E aí é por onde mais tarde a tinta vai passar. Beleza? Bom, aí daí o que eu fiz? Eu fiz um gabarito numa mesa comum de cozinha para deixar de um lado a folha, né, sempre na mesma posição, e do outro a tela na mesma posição. Lembrando que na tela eu passei uma fita, né, um marrom uma fita adesiva, né, nas laterais e tal, para que a tinta não vaze pro outro lado. Isso é importante, dar uma vedada na tela antes. E aí no caso você pede ajuda para alguém que
esteja próximo de você. No caso, a minha esposa, Ana, que me ajudou e me ajuda sempre aí nessas produções aí. E ela ajudou a retirar os papéis para fazer a parte da secagem da imagem. Ajudou bastante aí nesse processo todo. E aí, o que a gente faz? É legal você ter um espaço bom para conseguir fazer esse tipo de trampo, porque entre as camadas é importante que seque bem, né, a tinta. A tinta que eu usei é a tinta de serigrafia, tinta de tecido mesmo, normal. Aqui em Mogi, cada pote de 1 kg tá mais ou menos uns R$30. Tá R$30 mesmo. E é uma tinta bem resistente, uma tinta... se aplica muito bem no papel. Fica bem bacana o desenho no final das contas. Bom, e aí o que acontece? A gente revela tudo e aí depois tem a parte da numeração. No processo de numeração, o que a gente faz? Na base do desenho, a gente escreve o número, do lado esquerdo a gente escreve o número da cópia e barra do lado direito o total de cópias. No caso eu fiz 20 cópias, então começou na 1/20 e foi até a 20/20. E aí do lado direito eu assino o galo, que é a assinatura do artista, e sempre essa assinatura da base se dá por lápis. Pode ser um lápis HB, um 2B, mas desde que seja lápis. E aí na finalização eu acabo chancelando. Eu vou deixar aqui no vídeo a imagem o endereço aqui do pessoal da Marp Relevos, que eu fiz a chancela. E aí no final eu acabo embalando com plástico as gravuras meio que para conservar e como se fosse uma pré-embalagem, beleza? Agora assim, falando em questão de preço, precificação, qual que é a ideia? Se a gente levantar o custo desde a tinta, passando pela voal, passando pelo... A gente vai chegar num valor X, que eu vou deixar aqui numa tabela o cálculo aproximado de quanto que foi gasto para fazer essa série de 20. Mas eu particularmente, no final das contas, eu acabo vendendo cada uma dessas gravuras a R$100 com o frete grátis. Cada artista acaba colocando o teu valor, né? Eu já vendi gravuras minhas já vendi gravuras para galerias que chegaram a cobrar R$300 em cada gravura minha, né? Que, bom, é uma prática comum e isso depende muito da galeria, depende muito do bairro onde está essa galeria, e aí eles acabam colocando o preço que quiser, e tem artista que acaba também colocando o preço que quiser, algo meio que livre. Eu acho que R$100, apesar de não ser um valor muito baixo para a maioria das pessoas que, né, lembrando que a gente está aqui no Brasil, é um preço relativamente acessível. Mas mesmo assim, quando a gente fala de Brasil, a gente sabe que ainda é um valor bem caro para a maioria das pessoas, mas acho que para o artista e para o processo como um todo é um valor que ainda compensa ainda. Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso aí, até a próxima.